Mas eu te perguntei sobre aqueles momentos, né, momentos, assim, históricos, Assim, na história da humanidade, revoluções, o revoluções, Tiradentes, você citou a sim, Revolução você vai ter. Francesa e tal. Ali era exatamente isso que nós acabamos de falar. Revolução do Haiti. Quando você tem um país onde você tem tirania mesmo, a maçonaria sempre vai estar ajudando contra. Então, seja ajudando o exército que está tentando tirar aquele ditador, ou ajudando o povo, ou tentando dar o golpe, ou tirar aquele ditador do ar. Então, todas as grandes revoluções da história da humanidade sempre teve um ou outro maçom envolvido. Então, isso aí é verdade. Agora, Você quer como dizer as que corporações atualmente ela cresceram, não tem a mesma perdeu a força? força. Porque o político, principalmente fora, nos Estados Unidos tinha muita força, né? O pessoal, os Founding Fathers, a Washington, etc., tinha muito poder. Mas aí depois foi as corporações, o Congresso, o lobista, etc, 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 e a maçonaria foi perdendo força. Entendi. Hoje nos Estados Unidos a gente vê muito maçom, é basicamente pessoal em construção civil, tem pessoal no exército, pessoal que é dentista, advogado, arquiteto, eles saíram um pouquinho da política porque o ambiente ficou muito corrupto, né? Então tu diz que aquela força que a maçonaria tinha no passado, de interferir, Ela já não em tem mais questões isso. políticas, nesses grandes momentos, assim, da história, hoje já não tem mais força. Não, hoje não tem. Eu escutei aqui no Fica a fantasia, né? Fica o mito, mas a realidade porque existiu no é passado, que aí acredita-se que hoje é tem. que hoje em dia não tem mais. A verdade mesmo de alguém que está lá, eu vi a parte política, participei, fiz parte dessa parte de cultura, das grandes secretarias, eu olhei. A briga virou tão interna, que o pessoal desencanou de fora. Então teve. Essa polarização que o Brasil sofreu foi um golpe muito, muito ruim nas ordens iniciáticas. Mas isso nível de Brasil ou tu acha que isso é uma coisa, assim, em questões mundiais? Por exemplo, Mundial mesmo. Nos Estados o Unidos, a maçonaria ela acabou ficando muito mais. Ela sempre foi democrática. Então ela era meio de esquerda, mas agora a esquerda nos Estados Unidos virou uma massa doente. Aquele pessoal woke que é doido de pedra. E aí tem uma galera da centro-esquerda que tá brigando com a esquerda. E então aí a a maçonaria maçonaria é meio perdeu força, centro-esquerda. perdeu para essa galera. Perdeu pra essa galera. Aqui no Brasil também, a maçonaria sempre foi meio centro-esquerda. E agora ela tá meio centro-direita e tem uma parte dela que tá bem direita. Tá, E a esquerda extrema saiu da maçonaria. A galera simplesmente olha e fala, cara, não dá mais. eu vou voltar nesse tema aí, mas só para eu não perder essa questão desses momentos em questões mundiais, grandes decisões. Por exemplo, o Uhum. momento atual tem o Putin de um lado e o Biden do outro. Ok. Aí na entrevista com o Daniel Lopes, ele citou que esses 2 líderes, eles fazem parte de sociedade secreta, não Um necessariamente na a Rússia e maçona um nos ali. Estados Unidos. Eles têm Isso, aqueles conglomerados. Nos Estados Unidos é muito comum ter as fraternidades. tá. Sabe quando a gente assiste aqueles filmes que tem na faculdade, tem aquela fraternidade alfa, beta, gama, da Uhum. vingança dos nerds que tem. E aí eles têm aquelas iniciações. O pessoal que tá em casa deve lembrar disso aí. Tem algumas escolas de direito, de política, umas escolas super caras que tem essas fraternidades. E aí essa galera que é quase como se fosse uma ordem secreta que frequenta essas fraternidades depois de muitos anos acaba se encontrando no congresso, Todos todos bem-sucedidos. bem-sucedidos. É como se, sei lá, eu fiz USP, você fez USP. Aí a gente é advogado, e aí de repente a gente tá na mesma classe, ou a gente fez parte da mesma panelinha. E aí essas fraternidades têm um peso muito grande nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente não tem isso. Por isso que é difícil do brasileiro entender. Mas nos Estados Unidos esse conceito de fraternidade estudantil é muito forte. Então, mas aí Então se você foi alfa, desculpa. beta, gama, e Aham. aí eu fui alfa, beta, gama, não importa se a gente tiver 10 anos de diferença, a hora que eu chegar no seu escritório do congresso e você for alfa, beta, gama e eu for, você vai me ver uns pauzinhos pra mim. Uhum. Então lá nos Estados Unidos tem muito disso. E aí o pessoal confunde com maçonaria, mas não é maçonaria. É fraternidade. Tá, mas essas fraternidades aí, ela exerce um poder de influência nesse Aí líder que tá lá. exerce. Exerce porque são Citando pessoas, né? Putin e Biden, por exemplo, né, ambos têm ali a sua Estados Unidos você citou Tem com a dele, certeza, a mas o Putin, ele fraternidade. era do militar, ele tem todo um... Não é uma ordem secreta, ele tem a KGB do lado dele, ele tem um contatos na Europa inteira. O Putin é super poderoso. O cara tem contatos, não é nem secreto isso. Ele tem os generais da Rússia, ele tem o pessoal, ele tem uma ordem ali de
Pessoal de petróleo, pessoal de óleo, pessoal de tal. Nem, você nem dá pra chamar de ordem secreta. Isso aí é quase que público, né? E ele tem ali um conglomerado. Senão ele não tava no poder todo esse tempo, né? Alguém já tinha matado ele. Então ele tem que ter aliados em tudo que é lugar. Então, E ele é um estrategista absurdo. por isso que tem essa crença que todo cara que é poderoso que tá lá, ele tem um grupo que o Ah, mantém. sim. Você acabou de falar isso do Putin, né. Ele ele vai ter ali uma rede, né, E o tipo McGregor também, ele tem uma rede espiritual também isso. lá, que é a Igreja Ortodoxa Russa. Ah, E lá também é muito forte, muito pesada e muito fechada. A gente tem pouquíssima informação disso. Mesmo dentro de ordem secreta, eles foram perseguidos. Quase não tem maçonaria na Rússia, porque eles foram todos postos para fora. Rosa Cruz também, o Moebius, outros maçons, outros Rosa Cruzes, eles foram todos expulsos. então, mas você disse pra mim que todo lugar que tiver um ditador, uma tirania, a maçonaria vai lutar contra, mas lá não teve Mas lá não força, existe maçonaria, não tem não força. teve força.